Boa noite a todos que estão aqui no Espaço Novo Tempo. Eu sou o Décio, é um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de participar de mais um programa Start. O Celso começou na semana passada e, como foi prometido ou já anunciado, semana passada e nessa semana estamos vendo alguns dos alicerces. Na verdade, o título é O Melhor Alicerce para a Vida. E a reflexão dessa série curta, semana passada e dessa, é recapitularmos alguns dos ensinamentos da Palavra de Deus, mas especialmente do Sermão do Monte de Jesus Cristo, para aplicação direta e prática na nossa vida no dia a dia. Quem estava aqui no domingo passado, eu infelizmente não estava, eu frequento a igreja do bairro do São Dimas, estava lá, mas na semana passada o Celso apresentou 3 passos, ou 3 bases, para formarmos o nosso alicerce. E isso foi retirado dos capítulos, na verdade, todo o sermão fica no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Se você tiver sua Bíblia e quiser mantê-la aberta durante esses minutos de reflexão, faça isso. Mas na semana passada, então, o Celso começa logo no começo do Sermão do Monte, no capítulo 5, e ele apresentou a vocês como é que nós somos abençoados, qual deve ser as atitudes ou como deveríamos agir diante de alguns tópicos da nossa vida espiritual e prática. E Jesus Cristo ensinou sobre isso. E outros conselhos práticos relacionados a essa parte, isso é todo o capítulo 5, sobre como ajudar os pobres, como deve ser e como deveríamos fazer a nossa oração, como deveríamos praticar o jejum. Foram 3 tópicos apresentados na semana passada e hoje eu continuo. Então pense que a mesma sermão, a mesma mensagem de Jesus Cristo começou no capítulo 5 de Mateus, o Celso entrou no capítulo 6 e eu continuo agora. E nessa noite nós vamos ver a partir do versículo 24 em diante. O Sermão do Monte, então, é capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7. Vocês viram o capítulo 5, metade do 6, nessa noite. Vamos ver, então, a metade do 6 em diante até o 7. E se na semana passada foram 3 pontos ou 3 tópicos, nessa noite eu quero meditar com vocês em 4 pontos, em 4 partes. Nós vamos fechar com o tema principal da semana, que é o melhor alicerce para a vida. Acompanhem na sua Bíblia comigo. Quero meditar com vocês, capítulo 6 de Evangelho de São Mateus, versículos 24 em diante. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24 em diante. Você deve conhecer esse texto. Mas vamos meditar no início da semana, domingo. Vamos juntos rever a palavra de Deus para a nossa vida. Jesus Cristo, a palavra dele, dizendo assim no 24: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As pessoas e eu e você temos que escolher. E aí, a partir do versículo 25, ele continua. Vamos ler do 25, 26, na sequência. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 26. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vós não valeis vós muito mais do que as aves? E ele continua no 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e ele segue. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé?
Porquanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o último verso: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. O primeiro tópico que eu destaco desta noite é justamente o subtítulo que aparece na maior parte das Bíblias aí de vocês: as preocupações da vida. Deus quer o melhor para mim e para você. Ele nos ama. Ele sabe o que nós passamos e necessitamos. E hoje, eu não sei as suas preocupações. Alguns podem estar nos assistindo agora ao vivo. Todos devem ter seus compromissos para essa semana, que já se iniciou hoje. Muitos têm suas angústias e ansiedades. E, na verdade, o problema aqui não é eu estar preocupado com o que com as contas a pagar, com as dificuldades a vencer essa semana. Mas, quando estudamos esse sermão que Jesus pregou, ele procurou justamente trazer conselhos práticos àquele povo tão carente, angustiado, e uma mensagem tão poderosa que chega válida para nós hoje. Todos nós temos nossas dificuldades. Jesus ensinou ao povo, através do Sermão do Monte, como deveria ser seu relacionamento, eles com o próximo e com Deus. Mas especialmente nesse tópico agora. Ele nos dá conselhos valiosos. E alguns pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, será que não estamos tendo preocupações em excesso com as questões da nossa vida? Problema todos nós temos. Dificuldades todos nós enfrentamos. Mas eu queria que você refletisse nessa noite. Será que não estamos ansiosos demais por todas as coisas que nos afligem? Eu fiz questão de começar com o versículo 24, porque no versículo 24, se você se lembra aí, ele é bem claro em dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai dar atenção demais a um, ou dar atenção demais a outro. Portanto, não dá para servir a Deus e também às riquezas. Você tem que fazer uma escolha. E quando escolhemos a Deus, o resultado desse trecho que nós lemos é que realmente todas as demais coisas serão acrescentadas quando eu coloco Deus em primeiro lugar. Alguém já tentou resolver seus problemas sozinhos, suas dificuldades sozinhos? E quando não dá nada certo, você tem problema, aí você se lembra de pedir ajuda? Seja para um familiar, para um amigo, para um querido, ou até mesmo quando a coisa aperta realmente, você vai lá lembrar de orar e pedir ajuda de Deus? O que Deus está querendo dizer para nós nesse texto é que nós precisamos, primeiro, confiar em Deus. Confie em Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele diz aqui nesse texto, que as demais coisas serão acrescentadas, é justamente sobre o texto que ele tinha acabado de explicar. As pessoas ficam, às vezes, ansiosas sobre o que comer, o que beber, o que vestir. Em outras palavras, andamos muitas vezes ansiosos com coisas do dia a dia, em que realmente, se pedíssemos a ajuda de Deus, Ele poderia nos orientar, Ele poderia nos ajudar. A orientação de Deus é muito clara. Cuidado com o excesso de ansiedade. É claro que Jesus tinha em foco nesse sermão também pessoas que estavam tão preocupadas em acumular bens cada vez mais, que perdiam o foco realmente de qual é a prioridade da vida. Eu não li aqui, mas nesse contexto, uns versos antes, Jesus dá alguns conselhos para os discípulos e para as pessoas. Ele diz assim: não fiquem preocupados em acumular tesouros aqui na terra. Lembra-se do trecho? A traça corrói, o ladrão vem e rouba. Não fique preocupado em ficar juntando cada vez mais coisas. Cuidado. Aonde você fica depositando o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Não foi isso que ele falou? Cuidado. E se você parar para pensar, às vezes nem intencionalmente começamos a cometer esse equívoco. Você começa a trabalhar muito, trabalhar bastante, e todos nós temos motivos para trabalhar. Primeiro, quando você se casa, para formar sua casa, sustentar,
depois vem os filhos, depois vem outros compromissos. E eu tenho aprendido na minha experiência que as despesas com filhos, por exemplo, são crescentes. Eu estou vendo aqui a Carol, que acabou de ter um bebê, então não quero desanimá-la, mas a tendência é aumentar as despesas. Olha, os pais mais experientes aqui, não é isso? Não? Eu tenho 2 meninas, 2 filhas, e a primeira já me dá gastos de colégio, estudo no colégio adventista, de cursos e outras coisas, e a menor não dava gasto, até tantos gastos, né? Até o mês passado. E agora, em agosto, já começou gasto com outra escolinha. E aí, assim vai, é crescente. E nós, particularmente, paramos com 2 filhos. Eu fico admirado quem tem 3, 4. Não é isso, não? E tem pessoas que são animadas e mais filhos. E aí os gastos são crescentes. Já me falaram, olha, Décio, não fique assim, que vai piorar. Porque quando crescer, outras despesas virão, até chegar à faculdade e a outros investimentos depois. Mas, olha, se eu pensar nessa lógica, então eu penso assim, poxa, eu preciso trabalhar muito hoje. E o ano que vem, talvez um pouquinho mais. E no outro ano, talvez mais ainda. E nesta correria do mundo moderno, da ansiedade, nós ficamos cada vez mais sobrecarregados. E eu já vi pessoas dizendo assim, não, Décio, eu vou trabalhar bastante, aproveitar que eu sou mais novo. Quando eu aposentar, eu vou sossegar, eu vou ficar tranquilo. E pelo menos os aposentados que eu conheço, eles não pararam seu ritmo, trabalho e desafios, enfim, a vida é muito dinâmica. E nós tendemos, e essa é uma tendência no mundo moderno, a nunca diminuir o ritmo e só acelerar. Alguns que têm condições financeiras melhores, às vezes na igreja acontece, né, conhecemos pessoas assim, que têm um bom emprego ou uma profissão que dá um retorno financeiro grande, e elas começam a acumular recursos. E aí a primeira ideia é dizer assim, poxa, então ele ou ela está mais tranquilo, porque agora está tendo uma boa poupança, um investimento, está guardando dinheiro. E eu não sei, você deve conhecer pessoas assim também. As pessoas que mais têm recursos, numa primeira ideia, a gente pensaria que teriam mais tranquilidade, mas é exatamente o contrário. Sim ou não? Quem tem mais recursos tem mais preocupações. Seja com a segurança patrimonial, seja com medo de assalto, de sequestro, com problemas de perda de investimentos. E normalmente as pessoas mais felizes não são as pessoas com mais recursos, é o contrário. Pessoas mais felizes acabam sendo pessoas mais simples, com uma vida mais simples. Não enfrentam tanto a complexidade do mundo. Jesus Cristo tinha dado conselhos, e esses conselhos foram dados há quase 2.000 anos atrás. E eu acho eles muito válidos ainda hoje. Cuidado em não acumular demais recursos financeiros em exagero, isso se tornar tanto uma busca desenfreada para ter cada vez mais, quanto um desespero para depois como gerenciar isso. Qual é a sua prioridade? Qual deveria ser a nossa base? É muito fácil esquecermos de Deus quando as coisas vão indo bem na nossa vida financeira. E aí o conselho, então, de Jesus Cristo, você não consegue, não pode servir a Deus e as riquezas. Aí vem, então, o contexto dessa primeira alicerce ou base dessa noite. É por isso que no versículo 25 ele diz assim, por isso vos digo, é uma continuação do verso anterior, não andeis ansiosos pela vossa vida, com as preocupações do dia a dia. Eu conheço pessoas que têm amigos ou familiares que estão doentes, por exemplo. E esse é um motivo válido para a sua ansiedade e preocupação. Hoje é domingo, na sexta-feira, uma colega de trabalho veio me contar que o pai dela está com câncer. E ele demorou muito para descobrir o câncer no intestino. E a preocupação é grande da família. E ela, sabendo da minha profissão de fé, ela veio pedir oração, para que eu orasse por ela, pela família, e eles estavam desesperados. Poxa, meu pai demorou muito para descobrir, ou para fazer exame médico, e quando ele fez, descobriu que já tem um tumor grande no intestino, mas ainda não sabe, como fez exame recente, não sabe exatamente qual o procedimento. E só de conversar comigo, ela já chorou, e é natural. Todo mundo fica nervoso, ansioso, e as pessoas ficam com medo, desconhecido.
E ela me disse, Décio, seu pai teve esse câncer? Meu pai faleceu há um pouco mais de 4 anos de câncer do fígado. E eu assim tentando, eu não sei se é algum tipo de consolo. Não, o do meu pai foi muito grave. Era no fígado, né? No fígado não, mas o intestino é diferente. E vamos, né? Aguarde o diagnóstico do médico, da tomografia. Calma, que pode ser coisas diferentes. Hoje há muito tratamento, há muitos meios de cura. E ela me disse que o pai dela, num desespero, quando descobriu a doença, ficou desesperado e saiu de casa às 5 horas da manhã. E a família preocupada, desesperada. Mas o que aconteceu? Cadê esse homem que sumiu? E elas ficaram preocupados, ligavam no celular dele, nada dele atender. E a hora que foi na hora do almoço, a família, acho que é conta conjunta, sei lá, pelo celular da esposa, eles viram que ele tinha abastecido o carro lá na Via Dutra. O que foi fazer lá na Via Dutra, indo para o Rio de Janeiro? Depois de um tempo, viram que ele tinha parado para almoçar num restaurante em Aparecida. Eles, como muito católicos, deu um desespero nele e ele foi até a cidade de Aparecida procurar um padre e conversar e pedir orientação e pedir já a intervenção de Deus. Queridos, doença é coisa séria. Eu tive doença na minha família, muitos de vocês já passaram por isso. E é natural que, diante de alguma dificuldade de doença, de filhos ou familiares com problemas mais sérios, nós tenhamos muitos motivos para ficar ansiosos, por que não tristes, até desesperados. Mas Jesus Cristo conforta os seus filhos, dizendo para que tenhamos confiança nele. Ele atende e cuida dos seus filhos. No versículo 34, que nós lemos, ele disse, não fique preocupado demais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Viva a cada dia confiando em Deus. Quando ele fala para você não ficar ansioso demais, é justamente com ansiedades do básico, comida, alimentação, vestimenta, com o que você vai fazer. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida da natureza, Deus cuida de todas as suas criaturas. Por que Ele não vai cuidar dos seus filhos, daquele a quem eles ama, daquele a quem criou a sua imagem e a sua semelhança? Mas a questão, queridos, é que todos nós passamos por necessidades e problemas. Pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas boas e ruins enfrentam problemas. Mas há uma diferença. Quando confiamos em Deus, quando temos a nossa fé ativa, conseguimos enfrentar as dificuldades. Essa amiga começou a me contar que o pai dela, na volta da igreja, não tinha encontrado ainda o consolo que ele gostaria. Ele conversou lá com o padre, mas ele ainda estava desesperado, com medo de ser uma doença, é uma doença grave, mas enfim, como ele não sabe o estágio de sofrer como outros familiares sofreram. E ela me contou, falou, nossa, meu pai disse que na volta, ele estava na rodovia, e a primeira coisa que veio na cabeça dele, poxa, e se eu jogar o carro aqui nesse barranco? E se eu acabar com a minha vida agora, nesse momento? Eu evito um monte de sofrimento. E aquela ideia ruim, ele contou para a família toda depois, que aquilo veio e passou rapidamente. Porque ele pensou melhor, e na verdade ele raciocinou dizendo, poxa, e se eu não morrer e ficar numa cama? E ficar lá parado numa cama? Mas, meus queridos, quando as pessoas não têm esperança, quando as pessoas não têm ainda sua fé firme em Deus, a tendência é justamente fazerem uma bobagem. Fazerem algo que pode até não ter mais volta, não ter mais cura, não ter retorno. São muitos problemas no mundo hoje. E é fácil nos perdermos. Sabe como conseguimos vencer? Como conseguimos superar dificuldades? Quando confiamos em Deus. Você confia em Deus, Ele vai sustentar os seus filhos. Talvez você não receba, e eu também não, e eu já sofri com isso, aquilo exatamente que nós pedimos. Não é isso, não? Às vezes você pede um emprego para já. Fala, não, Senhor, eu não queria ficar sem dinheiro, eu queria começar a trabalhar essa semana que vai entrar. Eu queria passar neste ou naquele concurso público. Eu queria entrar naquela vaga que eu me preparei tanto. Eu não tenho todas as respostas, e você também não. Deus sabe o que é melhor para os seus filhos.
E a grande questão é se confiamos ou não nele. Se acreditamos ou aceitamos o plano de Deus para a nossa vida. Não fique ansioso pelas coisas do dia a dia, porque Deus prometeu acompanhar os seus filhos. O conselho está dado, e eu vou repetir já pela terceira vez. A Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, as coisas de Deus. E todas as coisas que o texto fala aqui vos serão acrescentadas. Eu confio nisso. Você também? Que Deus possa nos abençoar. Mas alguns conselhos seguem aqui no Sermão do Monte. Quando Jesus fala das preocupações da vida, ele diz assim: administre e gerencie as ansiedades que você tenha, confie em Deus e Ele vai cuidar de você. O segundo conselho dessa noite é justamente sobre tomarmos os cuidados de não julgar precipitadamente outras pessoas, não fazer juízo de outros. A gente pode se enganar, pode sofrer ou pode cometer uma injustiça terrível. Eu não vou ler todos os textos, mas é na sequência do Sermão Monte, é o próximo verso, capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Ele diz: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. E na sequência diz assim: com a mesma medida que você fica julgando o outro, outros também vão medir a você. Então, muito cuidado, não faça isso. Esse é o conselho que Jesus Cristo deu ao seu povo e chega para nós hoje. Cuidado com os julgamentos. Na verdade, queridos, todos nós temos defeitos e falhas. E eu acho que talvez muitos dos conflitos do mundo seriam resolvidos, ou nem aconteceriam, se nós falássemos menos ou julgássemos menos outras pessoas. Eu não posso falar muito disso, porque eu já cometi muitos erros na minha vida, no meu trabalho ou na minha família, de me precipitar em falar, e aí trazer problemas também para mim ou com outras pessoas. Cuidado. Infelizmente, essa é uma tendência do ser humano, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Eu não enxergo os meus defeitos, os meus pecados, mas facilmente eu enxergo de outras pessoas. E é interessante, talvez até para diminuir os meus erros e defeitos, eu enalteça os erros e defeitos do outro, do meu cônjuge, do meu amigo, do meu familiar. Aliás, como machucamos, não? Os mais próximos da gente, os mais queridos. Então, poxa, eu tenho tantos defeitos, mas em vez de eu pensar nos meus defeitos, eu vou e falo, apresento os defeitos rapidamente, com uma velocidade tremenda de outros. No texto do Sermão do Monte, Jesus dá um exemplo para eles. Poxa vida, você fica reparando no cisco do olho da outra pessoa e você não vê o que você tem no seu próprio olho? Você fica vendo detalhes da vida de outras pessoas e não vê o quão sujo e complicado você está? Cuidado. Na verdade, Jesus é duro, ele diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, depois você vai então querer resolver o problema do seu irmão. A questão, queridos, é que todos nós temos uma tendência natural de julgar outras pessoas com uma crueldade, uma velocidade muito grande. E esquecemos que nós somos também cheios de defeitos e também carecemos da misericórdia de Deus e, por que não, de outras pessoas também. Se eu começasse a pensar que eu sou falho, eu tenho problemas, e que se o erro de outra pessoa me incomoda, eu também devo incomodar outras pessoas, eu teria um pouquinho mais de cuidado com as minhas ações, com as minhas atitudes. Os conselhos de Jesus continuam seguindo no Sermão do Monte. Ele continua a falar alguma coisa sobre oração, sobre escolher o caminho certo para caminhar. Mas o terceiro tópico desta noite está no capítulo 7 de Mateus, no versículo 15. E ele dá um conselho para mim e para você. Cuidado com os falsos profetas. E ele usa uma expressão aqui, imagine para aquele povo, São Mateus, capítulo 7, versículo 15. E ele usa um exemplo muito comum para aquele povo naquela época, né? Pastores e pessoal que vivia no campo. Hoje a gente não tem ovelhas aqui na cidade, pelo menos que eu saiba, mas ele dá esse exemplo: cuidado com falsos profetas. Eles são ou aparecem disfarçados como ovelhas, mas no fundo são os inimigos das próprias ovelhas,
são lobos roubadores. E aí ele dá um conselho para mim e para você. Como conhecemos um falso profeta? Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecerei. Cuidado. Entendem essa expressão? Aquilo que a pessoa produz ajuda ou confirma ou demonstra aquilo que ela realmente é. Esse é um alerta para cada um de nós. As igrejas estão cheias por aí. Pessoas estão falando da própria palavra de Deus, mas dando diversas interpretações. E Jesus Cristo é muito claro em dizer, já 2000 anos atrás, cuidado com pessoas que não são filhos de Deus e falam que são filhos de Deus. Cuidado, eu e você. Às vezes temos dificuldades, ansiedades, problemas, e às vezes nos aconselhamos com pessoas erradas. E ao invés de resolver o problema, caímos em outros problemas e dificuldades. Então, o conselho da palavra de Deus, cuidado com os falsos profetas. Então, não basta dizer que é de Jesus. Não basta dizer na palavra de Deus aqui, Senhor, Senhor. E no texto ele diz que muitas dessas pessoas, um dia, quando o Senhor voltar, eles vão dizer para o Senhor, lembram-se do texto? Mas, Senhor, no teu nome nós profetizamos. No teu nome nós fizemos milagres, sinais. E você sabe a resposta de Deus? Ele fala assim, vocês não têm nada comigo. Vocês não têm parte comigo. Não é o estudo dessa noite, queridos. Se você estudar a palavra de Deus, a Bíblia ela nos orienta ou nos ajuda em vários textos como fugir ou como escapar dos falsos profetas. Não é, como eu disse, a base dessa noite, mas eu vou citar alguns textos, por exemplo, só citar. Tem um texto em Isaías 8:20, que é um dos testes para você determinar se uma pessoa realmente é ou não de Deus, é um profeta de Deus. Tá? E nesse texto vai falar que se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, com o testemunho de Deus, realmente não é de Deus. Um outro texto é Jeremias 28:9. Um outro texto é 1 João 4:1-2. E agora também esse, Mateus 7, acaba sendo o quarto texto. O profeta ele tem que cumprir alguns pré-requisitos. Será que ele realmente é genuíno, é verdadeiro? Em primeiro lugar, ele tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Ele tem que estar baseado na palavra de Deus. Ele tem que falar e se guiar em nome de Jesus Cristo. Ele tem que também usar o nome de Jesus. Aí você fala, mas aqueles falsos também falam em nome de Jesus? Mas não é só isso, é um conjunto. O profeta ele tem também que, e agora no exemplo de Mateus, ele tem que, as ações dele, o resultado dele, a vida dele, demonstra aquilo que ele é realmente, os seus frutos. No exemplo dessa noite, do Sermão do Monte, ele diz que a árvore boa produz frutos bons. Ela não vai produzir frutos maus. Porque toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada, lançada fora, ela não fica. Por isso que pelos frutos vamos conhecer as pessoas. Quantas pessoas por aí falam uma coisa e vivem outra? Isso é muito complicado. Mas essa é uma dica que Deus dá para cada um de nós, para investigarmos as pessoas que se apresentam como servos, homens e mulheres de Deus. E com um certo tempo, a gente consegue perceber, pelo que eles produzem, se são ou não realmente de Deus. E por fim, a parte final do Sermão do Monte, quando Jesus está terminando o sermão, e vem então o título da mensagem do Start de semana passada e dessa, qual é o melhor alicerce para a vida? Versículo 24, acompanhe, por favor. Mateus 7, versículo 24. É uma parábola que Jesus conta. E ele diz assim, versículo 24: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa. Ela não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha.
Versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. O que acontece quando ele edifica sobre a areia? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Sermão do Monte termina no versículo seguinte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhados da sua doutrina. O último versículo. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como ensinavam os escribas. Qual é a lição que podemos tirar daqui, meus queridos? Jesus é muito claro. Todo aquele, no versículo 24, que ouve estas minhas palavras, e não só ouve, tem um segredinho aí. Além de ouvir, que as pratica, será comparado a um homem prudente. Você tem ouvido e praticado as palavras de Deus? Se você faz isso, e nessa ilustração, você está construindo sobre a verdadeira rocha, sobre a verdadeira base. Esta é a diferença. Construir sobre a rocha. Veja que o destaque não está sendo aí na casa ou na construção. O destaque é justamente na estrutura, na parte mais importante. Esta rocha é o conhecimento da palavra de Deus. É este o alicerce para a vida. Tudo que eu faço, tudo que eu pratico, todas as ações que eu tomo são baseadas na vontade de Deus, na palavra do Senhor, no que Ele ensina para mim e para você. Esse deveria ser o melhor alicerce. É aí que deveríamos basear nossa vida e a nossa confiança. Deus tem planos para cada um de nós. Deus trabalha na minha vida, eu sei, e trabalha também nas suas vidas, na vida de cada um. Será que temos, queridos, escolhido fazer as coisas certas de acordo com a vontade de Deus? Talvez pudéssemos fazer agora, nesses últimos minutos, uma pequena reflexão. Na hora da oração, eu vou dar essa oportunidade para você. Será que estamos, no nosso dia a dia, baseando as nossas decisões e a nossa vida no assim diz o Senhor, na palavra de Deus? Porque se eu aprendo coisas da palavra de Deus, da sua Bíblia, se eu escuto sermões e mensagens, se eu sigo orientações de pessoas usadas por Deus, eu estarei fundamentando as minhas decisões na rocha, na base, na vontade de Deus. Ontem eu fui orador na minha igreja, do bairro São Dimas. Lá eu fiz alguns comentários, alguns eu vou comentar agora aqui também. Mas eu estava no sermão ontem, e hoje eu faço o mesmo, eu estava saudosista, ou fazendo uma reflexão em relação a algumas ações que têm acontecido na minha vida. Eu trabalho aqui na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, onde trabalha a Ana também, Carol. E hoje, 12 de agosto, além de ser Dia dos Pais, eu e um grupo de pessoas estamos comemorando 20 anos de trabalho. E a gente já tem conversado, esse grupo de pessoas, de comemorar, ou de fazer uma festa, exagero, né? Fazer um encontro. Montamos um grupo no WhatsApp e estamos planejando este evento. Para ser sincero, eu acho que não vai sair nada. Que cada um tem uma ideia, um plano e nada acontece. E eu brinquei com a minha esposa que eu vou comprar uma pizza em casa e vou comer com a minha família e vou comemorar sozinho. Mas nós estamos marcando vai ter uma pizza, vai ter um encontro e ninguém sabe o lugar, etc. Mas, é claro, a gente estava conversando sobre isso essa semana, dizendo, poxa vida, né, é uma etapa da vida profissional, quer dizer, 20 anos no mesmo lugar, trabalhando na mesma empresa, né, enfim, temos um bom emprego, um emprego concursado, há estabilidade de emprego, e há muitas coisas boas, mas também há desafios, nem todos estão felizes, contentes naquele lugar. E esse grupo, então, parou para conversar e vai fazer algumas reflexões sobre isso. Mas por que eu estou contando isso? Ao eu lembrar dessa experiência, inevitavelmente eu lembro quantas coisas Deus me deu ou me conduziu até aqui. E quando eu olho para o passado, queridos, eu só posso ter um sentimento: gratidão a Deus.
Deus foi bom comigo e com a minha família. E aí, quando eu olho para o passado, eu vejo que nós acertamos em algumas coisas e também erramos em muitas outras. E se eu puder fazer um paralelo com a palavra de Deus, eu posso, nesta noite, afirmar para vocês: todas as vezes que as nossas decisões foram pautadas na Bíblia, na palavra de Deus, no assim diz o Senhor, Deus conduziu as coisas de uma forma tão maravilhosa que nos trouxe até aqui. Mas todas as vezes em que nós resolvemos, por nossa própria conta e iniciativa, tomar decisões precipitadas ou fazer do nosso jeito, as coisas deram errado. Deus é bom para os seus filhos. Deus ajuda cada um de nós. E Ele vai ajudar você, assim como ajudou a mim. Mas, meus queridos, o conselho está dado. Sabe qual é o melhor alicerce para a vida? É confiar nos planos e na palavra de Deus. O que Deus tem para a nossa vida está aqui na sua palavra. Peça ajuda e orientação dEle. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você. A cada passo que dermos, Ele pode nos ajudar. O Sermão do Monte foi dado como um dos maiores sermões, uma das maiores mensagens que estão registrados na palavra de Deus. Jesus deu diversos conselhos aos seus filhos. E nessa noite, se eu pudesse resumir então o texto, eu queria que você parasse para pensar. Será que estamos ansiosos demais com assuntos que Deus já está resolvendo, ou Ele poderia resolver por mim e por você? Será que estamos buscando ajudar outras pessoas de verdade e estamos moderando o quanto estamos julgando outras pessoas? Será que estamos buscando conselhos acertados de pessoas, homens e mulheres de Deus, e não estamos ouvindo conversas de pessoas que não fazem a vontade de Deus, chamadas de falsos profetas? E, finalmente, será que estamos não só ouvindo a palavra de Deus, mas buscando praticá-la na nossa vida, no dia a dia? Eu quero convidar você a tomar uma decisão junto comigo. Queria convidar você a se colocar em pé. E juntos nós falarmos com Deus e buscarmos a sua presença e buscarmos sua orientação para a nossa vida. Feche seus olhos. Eu te convido a orar comigo. Senhor nosso Deus, obrigado pelos conselhos da tua palavra. O Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor prometeu cuidar de cada um dos seus filhos. Eu não conheço todas as questões e problemas que afligem os corações de cada um aqui. Mas nessa noite nós lemos que o Senhor cuida das nossas necessidades básicas, as mais importantes e prioritárias. Por isso, Senhor Deus, atua no nosso coração. Pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor atue com o teu Santo Espírito na nossa vida. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, caso alguém aqui não tenha sentido confiança em Ti, ó Pai. Que o Senhor possa aumentar no nosso coração a disposição em Te servir e fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos dar esperança, certeza da Tua companhia em nossa vida. Se alguém não sente a Tua presença, Senhor Deus, se manifeste essa semana na nossa vida. Nós vimos, Senhor Deus, que para Teus filhos, o Senhor promete a Tua companhia e presença. Não precisamos ficar ansiosos pelas coisas básicas, mas que possamos seguir a receita que o Senhor mesmo deixou, de buscar em primeiro lugar, o Teu reino, as Tuas coisas, os Teus ensinamentos, ó Pai. Que possamos basear a nossa vida, fundamentá-la na Tua palavra. Esse é o grande e importante alicerce para a nossa vida. Seja feita a Tua vontade em nossa vida, ó Pai. Não sabemos as decisões melhores que temos que tomar, mas queremos a Tua ajuda para assim fazê-las ao longo da semana, Pai. Fica conosco. Nos dá uma semana feliz e abençoada. Pedimos e agradecemos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.